Então, retomamos, né? Nós estávamos falando do fluxo de caixa, né? Registre suas movimentações financeiras. A primeira regra de ouro do fluxo de caixa é bastante simples. Você precisa registrar todos os valores recebidos e gastos pela empresa. Note que isso pode parecer trivial, mas na prática muitas empresas deixam de lado esse conselho. Quando falamos de todos os valores, queremos dizer todos mesmo, desde aquele R$1 gasto para pagar um cafezinho para o cliente até o valor despendido em taxas bancárias. Tudo deve estar registrado. Nenhum centavo deve ficar para trás. Lembre-se disso. Por que não deve ficar para trás nenhum centavo que fala? Porque depois pode dar algum erro no fluxo de caixa, deixa 10, deixa 20, deixa 30 centavos num dia, no outro, chega no final do mês vai dar alguma diferença, né, no fluxo de caixa. Ou seja, a empresa não vai saber aonde vai ir no lucro, não vai saber aonde vai o dinheiro. Então são coisas, no caso aqui, né, até foi falado de um cafezinho que você paga para um cliente e você não coloca no fluxo de caixa, né? Então, como nós citamos também lá atrás das pequenas empresas, que as pessoas misturam as contas pessoais com as contas das empresas, também não vai dar certo depois o fluxo de caixa. Categorize suas despesas e receitas corretamente. Um fluxo de caixa não existe se a informação não for registrada. Agora que você já aprendeu que cada centavo que entra ou sai deve ser registrado, é importante compreender que categorizar esses valores torna a organização financeira da sua empresa muito mais simples. Por exemplo, na lista de despesas há os custos fixos, que seja aluguel e salários, por exemplo. Né? Tem outros também, né? Mas esses são dois exemplos. E os custos variáveis, como aquisição de matéria-prima ou estoque. No caso, aquisição de matéria-prima e estoque não são variáveis, porque nem todos os meses é os mesmos valores. E no caso, né, o aluguel e salário sempre é os mesmos valores todos os meses, né? Então, são os custos fixos. Os valores de saída podem ser categorizados entre os fornecedores, despesas operacionais, telefone, água, luz, aluguel, internet, papelarias e salários. Outras saídas, gastos que não aparecem no dia a dia como investimento. Já os valores de entrada podem ser categorizados entre vendas diretas, quitação de dívidas e rendimento. Vale lembrar que não existe uma fórmula exata para a categorização de receitas e despesas. Cada empresa tem as suas necessidades específicas e, por essa razão, não há um modelo perfeito nesse sentido. Contudo, tem o seguinte pensamento: quanto mais detalhado for o seu registro, mais fácil será a posterior análise dos dados. Projete todos os próximos meses. A partir do momento que você consiga ordenar o seu fluxo de caixa por um período de pelo menos 30 dias para os meses seguintes, será possível fazer projeções com relação aos seus gastos e recebimentos, partindo de um valor médio. Por exemplo, se a soma das suas despesas for de 2.000 em janeiro e 2.300 em fevereiro e de 2.100 em março, é bem provável que o valor médio em abril seja algo entre 2.100 e 2.200, né? Então, assim, já sabe como você vai fazer uma média que teve nos últimos 3 meses, né? Então, provavelmente o quarto mês vai estar entre essa e outra média. Então, é para projetar os próximos meses, né? Dicas para você fazer um excelente fluxo de caixa. São 6 dicas. Registre todas as movimentações. Por menor que seja uma movimentação, ela precisa ser registrada no fluxo de caixa.
É comum que pequenas empresas acabem se perdendo por deixar de lado o registro de despesas de valor reduzido, como a compra de um galão de água ou mesmo uma passagem de ônibus necessária para um colaborador, ou seja, para um funcionário da empresa. Quando esses valores não são registrados, eles geram um buraco na contabilidade. Afinal, se o dinheiro saiu da empresa e não há registro de para onde ele foi, então não há como saber de que forma os gastos ocorrem. Verifique, verifique o fluxo de caixa diariamente. O controle do fluxo de caixa é algo que você nunca pode perder de vista. Uma despesa ou receita que não seja anotada corretamente no dia em que ocorreu pode resultar em grandes problemas na hora de fechar a contabilidade no final do mês. Por isso, a nossa recomendação é que você dê atenção a ela e, além disso, utilize um software de gestão financeira. Segundo, planeje e gerencie o estoque. O estoque da sua empresa é um ativo que muitas vezes não é considerado nos cálculos de fluxo de caixa. A mercadoria que está ali parada tem o seu valor e há depreciação sobre ela caso o tempo de espera para entrega ao consumidor seja muito grande. Por essa razão, você precisa pensar também no fluxo do seu estoque. Terceiro, avalie seu capital de giro. O valor que você dispõe de capital de giro deve ser suficiente para suprir todas as suas operações por um período de pelo menos 6 meses. Por essa razão, é preciso avaliar constantemente quando há no seu caixa e quais são as maneiras de aumentar esse valor, de forma a suprir as necessidades mais imediatas. Pense em curto e longo prazo. Assim como as necessidades imediatas precisam ser supridas, é preciso pensar em como a sua empresa irá se comportar em médio e longo prazo. Tudo vai depender do que o planejamento preconiza. Se você pretende fazer investimentos nos meses seguintes, então precisa preparar a companhia para absorver esse capital. Crie padrões de crédito para diferentes clientes. Bons clientes podem ter condições diferenciadas de pagamento. Muitas vezes, pode ser interessante conceder um desconto generoso para um pedido grande, desde que isso resulte em um capital de giro maior em curto prazo. Da mesma forma, consumidores e fornecedores fiéis implicam em um menor risco para o negócio. Então, por isso é importante também essa criação de crédito para clientes diferentes, ou seja, aqueles clientes melhores, aqueles que já têm condições diferenciadas para o pagamento. Por quê? Dessa forma, eles não vão, fazer com que implique risco para o seu negócio, ou seja, risco para a sua empresa. Faça previsões de fluxo de caixa e de relatório do livro caixa. As despesas e receitas futuras ganham a atenção necessária por meio da previsão de fluxo de caixa, é o do relatório do livro caixa. Será possível comparar as receitas com as despesas atuais e verificar o comportamento futuro das suas contas, resultando em um melhor planejamento financeiro. Tudo aquilo que foi pago e os recebimentos efetivados serão consultados com facilidade. Então, nós passamos para vocês um pouquinho sobre fluxo de caixa, como é importante ter o fluxo de caixa na empresa, quais os passos para fazer o fluxo de caixa, os tipos do fluxo de caixa. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.